Shalom, shalom, shalom. Você que me assiste no meu canal, na verdade é uma grande bênção nesta manhã. Temos uma manhã muito maravilhosa. Bom, se eu uso camisa de votação, não é porque sou tão cruel na política. Não sou tão cruel. Na verdade, já é uma manhã agora. Já estou no setor do meu trabalho. Então é uma grande bênção estar no setor do meu trabalho nesta manhã. Mas antes de tudo, temos uma manhã muito boa, uma manhã abençoada por Deus, em nome de Jesus Cristo. Para você que está me escutar nas redes sociais, eu quero compartilhar o Evangelho com você. Na verdade, compartilhar a Bíblia é uma grande bênção. Compartilhar o Evangelho é uma grande bênção para o nosso crescimento espiritual. Anunciar a palavra de Deus é uma grande bênção para as almas perdidas. Então, se as almas são perdidas, é que as almas precisam da palavra de Deus. Então, para você que está me escutar essa mensagem a partir do YouTube, então, eu quero compartilhar um pouco consigo sobre o mistério da cruz. O mistério da cruz. O mistério da cruz. Na verdade, o que é isso, cruz? Você, quando ler a Bíblia, na verdade, a cruz é o madeiro. A cruz, naquela época de Jesus, era feito de madeira. Era feito de madeira. Não era uma estaca. Na verdade, existem muitas seitas hoje que dizem que Jesus foi pendurado numa estaca, mas na verdade isso é uma falha, é uma grande mentira. Jesus já não foi crucificado numa estaca. A resposta que a Bíblia fala, ou que a Bíblia diz em Gálatas, tanto os evangelhos, tanto sinótico, tanto os evangelhos não sinóticos, estou a falar Mateus, Marcos, Lucas, você quando ler a Bíblia, Jesus ele foi crucificado numa cruz. Por isso diz a Bíblia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro por causa dos meus pecados e seus pecados. Jesus, na verdade, tornou-se um grande criminoso por causa dos meus pecados e seus pecados. Na verdade, por que estou a falar que Jesus foi considerado um grande criminoso? Na verdade, quem tinha que estar na cruz era você que está me escutar. Na verdade, quem tinha que estar na cruz era exatamente Barabás. Barabás tinha que estar na cruz. De volta ao conteúdo sobre a cruz. Na verdade, a cruz na Bíblia, ela teve um sentido no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Na verdade, todos os eventos que aconteciam no Antigo Testamento, na Bíblia, Holy Bible, na verdade, apontava para o Novo Testamento. Porque estou a falar que tudo que acontecia no Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. Por que estou a falar isso? Por exemplo, essa mensagem é para você que está a escutar. Na verdade, você quando ler a Bíblia, nós sabemos que haviam dois seres criados por Deus. Eu estou a falar de Adão e Eva. Adão e Eva foram seres criados por Deus. Eles experimentaram a areola, eles experimentaram a glória de Deus quando eles estavam no jardim de Deus, que é chamado Jardim de Éden. Mas você quando ler a Bíblia, olha só, houve uma decaída humana. A decaída humana. O que significa isso? Que Adão e Eva caíram no pecado, caíram em transgressão. Então quando eles caíram em transgressão, agora, veja só o plano da redenção. Agora Deus, ele no futuro decide enviar seu filho unigênito. Eu também esqueci de nada. Então, voltando por causa de alguns imprevistos. Então, no futuro, Deus, ele decide, estou a falar futuro como o Novo Testamento, ele decide enviar seu filho. Na verdade, esse seu filho é chamado Jesus. Então, olha só, se as pessoas hoje
se eles não acreditarem em Jesus. O que na verdade a Bíblia diz? A Bíblia prepara um grande inferno para essas pessoas. Essa mensagem é para você que está a escutar. Por exemplo, diz a Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não mora, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos os eventos do Antigo Testamento apontavam para o Novo Testamento, apontavam para a Nova Aliança. Na verdade, quando Adão e Eva caíram em transgressão, veja só o que a Bíblia diz. Deus expulsa Adão e Eva. Deus envia querubins para expulsar Adão e Eva do jardim dele. Então, quando Deus envia querubins para expulsar Adão e Eva, que estavam no jardim antes de ter pecado, você quando ler a Bíblia, na verdade eles eram seres que estavam nus. Na verdade, o estar nu é o símbolo da maldade, é o símbolo do pecado. Então, olha só, perceba uma coisa. Você quando ler a Bíblia, Deus tinha que matar animais. Deus matou animais. Mas como matou animais, e na verdade diz a Bíblia, Deus deu vestimento a Adão e Eva. Eles vestiram e foram expulsos do jardim de Éden. E é aí que na verdade o mundo passou a experimentar uma grande mudança. O mundo passou a experimentar uma grande mudança. Por isso, de lá até hoje, veja só o mundo como está hoje. Na verdade, o mundo mudou totalmente. O mundo mudou por causa da decaída dos primeiros pais. Mas olha só, quando Adão e Eva pecaram, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo. Mas diz a Bíblia, esse é o primeiro Adão terreno. Esse é o primeiro Adão não vivificante. Mas o segundo Adão vivificante, você quando ler a Bíblia, é do céu. Esse segundo Adão é vivificante. E esse segundo Adão, que na verdade quando ele veio ao mundo, diz a Bíblia, uma plena encarnação do Verbo. Por isso diz a Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Verbo tornou-se carne, o Verbo tornou-se pessoa para morrer por causa dos nossos pecados. Diz a Bíblia que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Mas qual era a verdadeira missão de Jesus? A verdadeira missão de Jesus era, na verdade, de vir resgatar o homem, na verdade, do vale da sombra da morte. Era de vir resgatar o homem na vida do pecado. Por isso diz a Bíblia, ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado. Deus fez pecado, quer dizer, Jesus tornou-se uma pessoa de maldade. Jesus tornou-se uma pessoa de pecado, que uma vez ele nunca pecou. Veja só o lugar que ele deixou. Jesus deixou a sua glória. Jesus deixou os céus. Jesus, ele deixou o melhor lugar que existe no mundo. Mas tudo isso é por causa do homem. O homem pervertido, o homem abominável, o homem de sacrilégio. Ele deixou a sua glória. Mas olha só onde que ele foi parar por causa de deixar a sua glória. Você lembra que no princípio eu falei, o assunto que nós vamos conversar é sobre a cruz. Na verdade, a cruz, se nós formos a contemplar a cruz, para toda pessoa que queira aceitar a Jesus como Senhor Salvador, deve contemplar a cruz. Então, se não contemplar a cruz, certamente iremos perecer. Bom dia, Deus. Certamente iremos perecer se nós não contemplarmos a cruz. Você vê a sua agonia que Jesus estava a sentir antes de chegar ao pé da cruz. Jesus passou numa agonia, numa tristeza, porque estava a carregar o pecado da humanidade. Você quando ler a Bíblia, Jesus ele estava no Getsemane, lagar de azeitona, como diz em Jerusalém, ele estava no Getsemane. Jesus estava no Getsemane a sentir a dor. Mas olha só a oração de Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Agora Jesus ele estava a se preparar para chegar no madeiro. Na verdade, a consumação de todas as promessas bíblicas, tanto o Antigo Testamento, tanto o Novo Testamento, acabou se cumprir lá na cruz. Quando Jesus ele disse, já está consumado, significa que a cura que as pessoas necessitavam já foi cumprido. O que significa isso? Muitas coisas que era para se cumprir, de acordo com as profecias dos profetas antigos, através da cruz,
na verdade tudo se cumpriu. Tudo foi consumado. Diz a Bíblia, Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Agora Jesus estava na cruz por causa do pecado da humanidade. Mas olha só, se as pessoas não aceitaram Jesus, mas o que lhes espera para as pessoas que não aceitam Jesus como Senhor Salvador? Você, quando ler a Bíblia, as pessoas que não aceitam Jesus como Senhor Salvador, a Bíblia diz que lhes espera uma grande perdição. Ou, em outras palavras, o caminho largo, o caminho da perdição. Mas Jesus, que foi na cruz, por causa de mim, por causa de você quando ler a Bíblia, ele é o caminho estreito que nos leva para a salvação. Mas o caminho largo é o caminho que muita gente não quer conquistar. O caminho largo é porque é o caminho que tem muita coisa, oferece muita coisa, uma vida de sensualidade, ela oferece muita coisa, uma vida de abominação, uma vida de perversão. Na verdade, o caminho largo, ela oferece tudo isso. Mas o caminho estreito é o caminho, na verdade, da crucificação. Olha só, o caminho estreito. No caminho estreito, você quando ler a Bíblia, o que Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz. Meu querido irmão, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas qual é essa salvação? Não é a salvação física, mas sim é uma salvação após a transmigração da morte, após a morte. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor Salvador, passamos a experimentar uma vida após a morte, sem aceitar Jesus. Mas se nós não aceitarmos a Jesus, não acreditarmos no Senhor Jesus como Senhor Salvador, a Bíblia, na verdade, fala do inferno, fala de Gehenna, fala de Tártaro, fala de Sheol, fala de Hades, se na verdade não aceitarmos Jesus como Senhor Salvador. Então essa mensagem é para você que está me escutar. Então, por causa do tempo, meu celular já também está sem carga. Poderíamos conversar mais sobre o assunto da Bíblia. Então, que Deus abençoe o seu coração. Beijo no coração. Para você que está fora do país, fora do continente africano, para você que está fora de Moçambique. Então, essa mensagem é para você, tanto você que está em Nova York, a Califórnia. Essa mensagem é para você que está em Las Vegas. Não importa. Essa mensagem é para toda pessoa que se diz alma. Na verdade, alma literalmente significa alma. Significa pessoa. Essa mensagem é para você. Deus abençoe sua alma. Beijo no coração. Creia no Senhor Jesus. Atos capítulo 6, versículo 31. Será salvo tu e a tua casa.